Primeira questão é o que são nuvens. Nuvens, elas não são simplesmente feitas de vapor de água. Nuvens, elas são feitas de ar em uma circunstância específica, ar eletrificado. Então, nuvens, ela é o estado gasoso da eletricidade. O plasma é o estado líquido da eletricidade. Sim, a eletricidade ela também tem os seus estados. Na escola nós aprendemos que apenas existem os 3 estados da matéria: sólido, líquido, gasoso. Mas a eletricidade ela também tem os seus 3 estados. Porque os metais, eles são o estado sólido da eletricidade, o plasma é o estado líquido e nuvens é o estado gasoso da eletricidade. Então, nós podemos dizer que a eletricidade suspensa, ela acumula vapor, aí sim, vapor de água, e quando ela se torna carregada o suficiente, gera os raios. Então, como são formadas as nuvens? O hidrogênio, ele é o resultado de algo que o sistema não fala para você da origem dos elementos químicos aqui na Terra, dos metais, que tudo é um processo elétrico. E aí estou falando da eletrólise da água. Então, o hidrogênio é um dos resultados dessa eletrólise. A Terra ela tem os seus sistemas elétricos e as nuvens elas são produzidas a partir desse processo. Então, por exemplo, a eletricidade e o calor do Sol, ela atinge um corpo de água, inicia o processo de eletrólise que separa o oxigênio do hidrogênio. O hidrogênio ele sobe em forma gasosa acima do nitrogênio e o oxigênio, porque o hidrogênio ele é menos denso. Então, quando o hidrogênio ele sobe, ele alcança o seu nível de densidade na atmosfera. Existe uma camada lá em cima, tá, pessoal? Só de hidrogênio, eu acho que o Samuel já até falou isso aqui no canal dele. Então, o gás ele começa a acumular e formar as nuvens. Quando mais escura a nuvem, maior a concentração do hidrogênio. Então, o processo de eletrólise ocorre na atmosfera na camada de hidrogênio. O Sol ele gera descargas elétricas aonde tem um maior acúmulo de hidrogênio. E lá na Antártida, nos confins da Terra, que é um dos polos do sistema elétrico da Terra, lá também ocorre o processo da eletrólise. É a separação de elementos em outros compostos. A eletrólise acontece devido a descargas elétricas. O oxigênio é um processo também de eletrólise elétrico. Então, tudo que você vê da tabela periódica de elemento químico é um processo elétrico. Ponto final. O que as escrituras vão nos colocar sobre isso? Que é justamente um mar de vidro misturado com fogo. Para você produzir vidro, você precisa de areia. E a areia, a sua maior base de composição, vem de silício. Então, silício, quartzo, areia, vidro, todos esses 4 elementos são intercambiáveis, eles têm profundas conexões entre si, no caso aí da areia e o dióxido de silício, né? Apocalipse 15, 1, 2, e as pessoas falam assim, onde está o domo na terra? As pessoas geralmente conhecem só o versículo lá de Gênesis, quando fala da expansão, que é muito mal traduzido esse termo expansão, que o termo é firmamento, o raquia, né, do hebraico, algo sólido, algo firme. Só que esquecem de mostrar esse versículo aqui de Apocalipse 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos, que tinham as últimas 7 pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Lembrando que a ira de Deus, e principalmente essa consumação dessa ira, não é para o trigo, não é para aqueles que serão ressurretos ou arrebatados. Ou seja, é algo que é para o joio. Verso 2, e vi como um mar de vidro misturado com fogo. Quando as pessoas leem esse texto, elas pensam nisso aqui. Um vidro pegando fogo. Não é isso. O que o texto está falando é literalmente o firmamento. E também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome. Está vendo que o verso 1 ele completa o verso 2? Porque o verso 1 está falando, está vindo para ser consumada uma ira de Deus. E o verso 2 já mostra uma separação, onde o povo que entrará na cidade celestial, ele está próximo do firmamento. E para você chegar muito próximo, ou você estar em cima, ou andando em cima do firmamento, você precisa de pelo menos uma coisa.
você precisa estar num corpo glorificado. Porque a radiação, a temperatura do próprio cinturão de Van Allen em conexão com esse firmamento é algo poderosíssimo. Derrete alumínio, derrete qualquer metal, é algo extremamente poderoso. Então você precisa de um corpo adequado para suportar essa temperatura e as radiações e as correntes elétricas. Seguindo o texto, e vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, ou seja, os santos estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Ou seja, algo sonoro, algo de frequência, que está ligado a essas correntes elétricas, está ligado à estrela, cada estrela tem a sua assinatura frequencial, cada estrela tem a sua corrente elétrica, ela tem a sua emissão de frequência, que em contato com a atmosfera é produzido som. Então, por isso dessa questão de harpas de Deus, por isso dessa grande coral de Deus em cima do firmamento. Todo mundo tem um conhecimento da cosmologia antiga, cosmologia bíblica e de demais povos antigos, sempre querem ver o firmamento. Todo mundo gostaria de ver o firmamento, de tocar. Isso vai acontecer, Apocalipse 15, para todos aqueles que entrarem na cidade santa. Porque fogo na Bíblia é uma referência para um fenômeno eletromagnético. Pessoal, 80% das vezes que você vê escrito na Bíblia fogo, entenda, fogo é um símbolo para um fenômeno eletromagnético. O próprio fogo em si, elemento ali da combustão, ele tem a sua ligação com a eletricidade. Então, lá no episódio do profeta Elias / João Batista, que voltou no tempo, o que caiu do céu no confrontamento com os profetas de Baal não foi fogo em si, de um elemento de combustão. Fogo não cai do céu assim. Você nunca viu. Agora, certamente você já viu um raio cair do céu. Então, o que Elias ali ocorreu no episódio dele foi a descida de um raio. Você vê que lambe a água. Quem já viu no interior, em zona rural, principalmente em cerca e de gado, quando cai um raio do céu, queima a árvore, divide a árvore no meio, destrói o que está ali, derruba a árvore no chão, pulveriza tudo que está ali. Inclusive cria até os fulguritos, que são os raios petrificados. Agora vocês vão me perguntar, ok, Júlio, você me falou aí que o firmamento tem correntes elétricas. De onde vêm essas cargas elétricas? Lá do cinturão de Van Allen, a sua interação com esse domo físico feito de quartzo, que é descrito na Bíblia como um mar de vidro misturado com fogo, porque os dois estão associados, correntes elétricas com o quartzo. Certamente, então, o que João viu foi essas correntes elétricas, faíscas, lá no domo de quartzo.